Olá, bem-vindos ao Diálogos Junguianos, o canal do IJBSB, Instituto Junguiano de Brasília. Eu sou Tereza Cristina Brandão, psicóloga, candidata em formação aqui no Instituto de Brasília. Hoje eu vou conversar com Irene Gaeta, psicóloga, mestre em gerontologia, doutora em psicologia clínica pela PUC de São Paulo, onde também é professora, coordenadora dos cursos de psicoterapia junguiana na pós-graduação na Unip de São Paulo, supervisora, coordenadora, analista junguiana, formada pelo Instituto Junguiano de São Paulo, analista de data da AJB e, entre todas essas coisas, também coordenadora de workshops nacional e internacionalmente. Ela acabou de voltar da Alemanha, onde fez um workshop, e ela está aqui em Brasília para compartilhar toda essa sabedoria com a gente, nós, no curso de formação, neste mês de abril de 2019, nesses nossos seminários da formação. Nós estamos muito felizes, Irene, de receber você aqui para compartilhar com a gente toda a sua sabedoria nesse tema, porque a gente sabe que você, além de uma estudiosa de tudo isso que eu disse, da psicologia junguiana, é também uma apaixonada e uma estudiosa das artes, do mundo das artes. E a gente queria te pedir para falar um pouco sobre como essa trajetória de psicologia junguiana e arte se impôs na sua vida e a importância, a relevância desse tema para a gente que está estudando Jung. É um prazer muito grande estar aqui, muito obrigada. É uma alegria poder trocar e compartilhar. Na verdade, nós aprendemos sempre que estamos em diálogo. Bom, em relação à questão que você está me trazendo, a arte sempre foi importante desde a minha infância. Minha mãe também era uma apaixonada por arte e sempre íamos a exposições, assistimos filmes, íamos a teatro, de forma que a arte faz parte do meu cotidiano. Além disso, eu acho que os artistas, os poetas, eles explicam as coisas de uma maneira muito mais simples que nós. Então, há pouco tempo, o Antônio Petkov pediu para eu escrever sobre o trabalho dele. E aí eu comecei a comparar o trabalho do Petkov com o Jung. Aí eu cheguei à conclusão. Jung fala dos arquétipos e compara os arquétipos com a luz. Então ele fala que vai do infravermelho a ultravioleta. O Petkov fala a mesma coisa quando ele faz aquele arco-íris, quando ele faz a escada em direção ao céu. E aí eu brinco. Então, quando você vai da escada ao céu, na obra do Petkov, em que cada degrau tem uma cor, assim como a iconografia hindu, que vai dos chakras, do vermelho à ultravioleta, que arquétipo vai ser humanizado? Né? Nós nunca sabemos em que momentos estamos na vida, nós nunca sabemos o que vai acontecer. E essa surpresa nos é dada a cada momento da nossa vida. Então, o artista, para falar de toda essa trajetória, ele apenas usa as cores. E as cores que vão dizer exatamente em que momento, em que estágio da evolução e do processo de individuação nós estamos. E aí você diria então que a cor é esse lugar onde essas coisas se encontram, essa possibilidade se encontra? Sim, eu diria que é uma possibilidade de leitura, né? Muito interessante. Então, por exemplo, quando você utiliza as cores no contexto terapêutico, você vai perceber exatamente em que lugar o paciente está pelo uso excessivo de uma cor ou a ausência de outra cor. Então, Irene, como você sabe, nós todos aqui somos candidatos em formação. Estamos fazendo uma trajetória que você também já fez um dia, né? E uma das questões que sempre a gente se preocupa é como fazer a questão da prática clínica. Somos todos psicólogos, já temos alguma prática, mas a questão da prática clínica junguiana e arte. Como que você acha, ou como que você imagina que a gente possa expandir como psicólogos, como analistas, essa habilidade de usar a arte como um recurso na nossa prática clínica? Primeiro, vivenciando.
Então é muito importante que você vivencie a arte de alguma maneira. E cada um de nós tem uma linguagem própria da arte. Alguns preferem artes plásticas, outros preferem dança, outros preferem literatura, poesia, música. E é muito individual, muito particular. O Jung, ao longo da sua obra, ele cita a importância da arte. Mas ele nunca deixou muito claro de que maneira ele utilizava. Nós vimos, por exemplo, ele diz que é importante o paciente pintar os sonhos. Que se você pintar os sonhos, você consegue ter uma autonomia, inclusive do analista. Você consegue se perceber, se entender. Então, uma questão é essa, né? Por exemplo, como você vai utilizar a arte sem que tenha passado pelo processo? Ficaria difícil. Então, acho que uma prática em arte é importante. Até porque os aspectos curativos e criativos andam juntos. Na medida em que você desenvolve a sua criatividade, você também desenvolve possibilidades de novos olhares para antigas situações. Uma outra questão é que a prática de um exercício de interiorização, como uma técnica de relaxamento, ajudaria muito. Porque quando há um rebaixamento da consciência, um rebaixamento da crítica, é possível ter livres expressões. É porque eu imagino que seja sempre, pelo menos na prática, é muito difícil quando a gente diz a um paciente, vamos desenhar, a primeira reação é essa, mas eu não sei desenhar, eu não sei fazer. E aí muitas vezes a gente, talvez como analistas também, tá, ok, entre nesse lugar. E é disso que você está falando, de um possível rebaixamento para esse outro segundo passo. Isso, como se fosse uma imaginação dirigida, por exemplo, seria uma possibilidade. Ou uma técnica de relaxamento, porque aí você nem precisa falar desenha, você pode falar expresse o que você está sentindo de diferentes maneiras. Então, no meu consultório eu costumo deixar um ateliê onde o paciente pode usar o que ele deseja. Então, ou fazer uma escultura, ou fazer uma poesia, ou fazer um desenho, ou fazer uma máscara. Depende do contexto. Então, às vezes, deixar o paciente livre para escolher o que ele desejar. Né? E ao invés de falar pinta ou faça, expresse o que você sente, é mais fácil. Aí a pessoa não fica na posição de artista. É, porque as palavras, né? Muitas vezes o uso de uma palavra pode atrapalhar esse processo que você está falando. Exatamente, porque a ideia é o não verbal. Né? Então a utilização da arte em contexto terapêutico fala do não verbal. Daquilo que não é dito, mas é expresso. E na hora que você expressa, você entra em contato com o sentimento. E entrar em contato com o sentimento é em contato com a alma. Então a expressão sai de uma forma natural. Que é todo o nosso processo, né? O processo da individuação por essa via, né? Ok. Então, bom, bem-vinda novamente. Nós aguardamos você em nossos seminários e estaremos lá para ter a oportunidade de conhecer e vivenciar, eu imagino. Sim, também vivenciar. A utilização desse recurso tão importante. Obrigada, Emília. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada por ter assistido e até o próximo vídeo.